Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Seja a Luz Baralho Cigano. Para você que não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a G do Baralho. Se você está chegando agora aqui no canal, desde já eu te convido para se inscrever e ativar o sininho na opção todas, para você ficar por dentro de todos os vídeos postados aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu grande beijo, meu forte abraço, a minha gratidão imensa a todos vocês. Vamos fazer a leitura de hoje, lembrando que é uma consulta coletiva sobre a sua vida amorosa. E o tema que vamos abordar hoje é porque essa pessoa, mentalize aí alguém, não está te correspondendo afetivamente. O que é que está oculto nessa situação que os oráculos, o tarô, a espiritualidade pode te revelar agora. Então, por ser uma leitura coletiva, adapte para a sua realidade, pegue só aquilo que for para você, para a sua energia, aquilo que você sente que não é para você, lança para o universo porque vai servir para o coleguinha, tá? E outra coisa, a espiritualidade uma hora mostra quando é para você e também quando não é. Então é isso, temos duas opções de escolha. Primeira opção, quartzo rosa, clarinho. Segunda opção, a pirita. Vou usar também aqui a energia da Sibila. Então vamos, escolha a sua opção. Se preferir, você pode assistir as duas. Se em algum momento sentir que a leitura está espelhada, transfira aí os papéis e faça a sua adaptação. E se não fizer sentido, lança para o universo, tá? Outra coisa, para quem deseja uma consulta na sua energia ou assunto específico comigo, o meu contato está no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na caixa de descrição do vídeo. Então, para quem já escolheu, vamos lá para a primeira opção de leitura. Vamos lá, para quem escolheu a primeira opção de leitura do quartzo rosa, vou pedir para você aqui que, se essa leitura de alguma maneira te ajudar, deixe aí o like, o hype, o comentário, pode ser um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula, para ajudar aqui no engajamento do canal. E também reforçar que agendamento para leitura particular comigo, o meu contato vai estar no primeiro comentário fixado desse e de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então vamos para o tema, porque essa pessoa não está te correspondendo afetivamente. O que é que está oculto nessa situação? O que é que você precisa e merece saber agora, tá? Vamos lá, mentaliza ele ou ela. Traz energia aqui para a mesa. Espero que vocês estejam todos ótimos, ótimos e ótimas. Vamos pegar aqui uma energia com Dona Sibila. Porque essa pessoa não está correspondendo o consulente afetivamente. Essa é aqui a carta da senhora. Vamos com o tarô. Que essa pessoa não está correspondendo o consulente afetivamente. O que é que está acontecendo? O que o consulente precisa e merece saber no momento. Pagenzinho de paus. 3 de pentáculos. 10 de paus. Aliás, é um 5 de paus.
Eita, arcano maior da torre. Carta que vem de corte e aqui um valete de espadas. Vamos complementar aqui com o Lenormand, que é um 10 de paus mesmo, tá? É porque eu olhei ali, o 5 de paus desse tarô, ele é um tanto quanto parecido. As cartas de paus, elas mudam um pouco a expressão, tá? Mas é um 10 de paus sim. Vamos lá. O que essa pessoa não está correspondendo, consulente, afetivamente? Que está oculto nessa situação. O irmão tá colado. O que essa pessoa não está correspondendo, consulente, do primeiro montinho afetivamente? O que está oculto nessa situação? E aqui a pessoa amada, independente de ser homem ou mulher, representa o homem, a pessoa que você mentalizou, tá? G, eu sou um homem, tô assistindo a leitura. Transfere aí, tá? Navio. Caminhos. Chicote. Estrelas. Raposa. Âncora. E a carta aqui da foice. Carta que vem de corte. Aqui temos as nuvens. Então, vamos lá. Porque que essa pessoa não está correspondendo afetivamente no momento e o que está oculto nessa situação para quem se conectou com a energia do quartzo rosa, tá? Filho, para de barulho, por favor, que sua mãe tá gravando. Então, vamos lá. Aqui nesse montinho, o que é que eu sinto pela caída de cartas, tá? Não tem como dizer que aqui não teve abalo, que aqui não teve uma situação caótica. G, não é isso. Então, não é o seu montinho. Ou então assista aí a interpretação para ver se você consegue se conectar com a leitura. Por quê? Essa carta aqui da senhora demonstra muito uma questão de sabedoria, de aconselhamento, de maturidade. Então, tendo em vista aqui 2 páginas na leitura, o que eu sinto é que essa pessoa não está te correspondendo afetivamente. Tem aqui uma das coisas que eu consigo notar, tá? É que pode existir entre você e a pessoa um nível de maturidade, tá? Emocional ou diferença de idade. Existe um grau aqui de diferença de maturidade, tá? Idade ou maturidade. E na questão da maturidade, é da maturidade emocional. Então aqui, por que essa pessoa, ela não está investindo afetivamente em você? O que está oculto nessa situação? Aqui provavelmente era uma pessoa, tá? É uma pessoa que pode ter aí sido, além de imatura, inconsequente, tá? Aqui, o que eu sinto é que essa pessoa, ela estava querendo meio que tentar buscar em você algo e deu muito ruim. G, que algo é esse? Aqui é uma pessoa que pode ter ali tido até em algum determinado momento conselhos, tá? Que você poderia ajudá-lo ou ajudá-la com a sua maturidade, com a sua experiência, o que você seria para ele ou para ela uma boa pessoa. Eu acredito que aqui
essa pessoa ela não conseguiu acompanhar o teu ritmo e pode ter ali, né, trazido um movimento de muita exaustão, de quebra de expectativas, de descontrole. Aqui uma pessoa que não estava, tá? E eu vejo aqui que não está pronta para lhe corresponder afetivamente. Seja porque você aqui não admitiu coisas que essa pessoa fez, ou seja porque é uma pessoa que está numa fase caótica da vida, tentou ali buscar em você algum tipo de apoio, pode ter até obtido, e não se apegou a esse movimento de querer se curar, de querer a ajuda do outro. Então aqui não é uma pessoa que ela está interessada no momento em refazer a conexão. É uma pessoa que está vendo as coisas de uma maneira muito pessimista entre você e ele ou ela, tá? Entre vocês aí, casal. Por quê? Porque aqui esse 10 de paus com a torre é uma situação que você chegou no limite, tá? E provavelmente essa pessoa que provocou. Essa pessoa não quis te ouvir, não quis te escutar. Poderia sim estar ali empolgada com algo que você tinha a oferecer. Pode ter sido a sua sabedoria, pode ter sido sim os seus conselhos, a sua ajuda. E o que é que acontece? Deixa eu arrumar aqui a luz. Arrumei aqui. Então vamos lá. Continuando aqui na situação. Então é uma pessoa que ela teve aquela questão de empolgação, ou até pode ter, de alguma maneira, aceitado ou te escutado até onde foi conveniente para ele ou para ela. Mas aqui tá muito forte a energia, tá? De ter havido um impacto muito grande entre vocês ou na vida dessa pessoa, tá? Que não é uma pessoa que você possa dizer que ele ou ela está bem. É uma pessoa que está explosiva, exaustiva, um pouco cansada, sobrecarregada, um tanto quanto muito, tá? E essa pessoa, ela pode ter feito isso com você, pode ter transferido essa situação na interação com você. Por quê? Porque é uma pessoa que ela pode ter tido ali um fogo de palha, tá? Ter sido uma pessoa assim que estava interagindo, até investindo, mas era uma pessoa que estava mais em busca da sua colaboração do que notoriamente algo aqui edificante dentro da situação. Então aqui ou era algo inicial e muito recente, ou para casos aqui já repetitivos, cansados e batidos, é aquela pessoa imatura que não escuta conselho, que vocês já passaram por fases aí muito ruins com essa pessoa e cada vez a pessoa só reforça que não está disposta a mudar, tá? Então essa carta aqui da senhora me remete muito também a uma questão de a sua sabedoria não está mais sendo, tá, permissiva para que essa pessoa venha bagunçar a tua vida. Se você disse coisas para essa pessoa que feriu o ego dele ou dela, botou essa pessoa no chão, tá? No chinelo ali, como diz a expressão. E isso deixou essa pessoa aqui irritada. Com certeza você deve ter tido as suas razões. Agora, o que eu sinto aqui também tem uma energia de, tá? Essa carta da senhora pode sim representar uma figura feminina mais velha, podendo ser uma mãe, uma conselheira, alguém que ele ou ela confia muito, que pode ter ali algum tipo de parcela, eu diria que de envolvimento na situação, mas não totalmente de culpa, porque pode ter aconselhado essa pessoa a não dar seguimento à situação entre vocês, tá?
Por quê? Porque viu que a maneira em que as coisas estavam indo não ia dar bom. E é tanto que aqui não deu, tá? Então aqui, ou da sua parte, né? Pode ter vindo esses aconselhamentos, você pode ter sim acatado e percebido que era uma situação que não tinha uma base sólida, ou da parte de lá também pode ter havido essa circunstância aí. Porque essa pessoa, ela não está te correspondendo afetivamente porque ele ou ela é uma pessoa caótica ou que está passando um grande caos na vida. Você pode ter tentado ajudar, aconselhar, pode ter se mostrado uma pessoa ali até aberta, né, a receber ajuda ou a lhe ofertar algum tipo de ajuda, participação, colaboração, mas não cumpriu, quebrando todas as suas expectativas, tá? Então essa pessoa, ela para de corresponder quando acha que não tem mais campo para ele ou para ela atuar aqui dentro da situação, ou porque deu muito ruim, ou porque essa pessoa já viu visualmente que não ia dar certo, pelo menos no momento. Então aqui, complementando com o Lenormand, né? Porque essa pessoa ela não te corresponde afetivamente, o que é que está oculto, é uma pessoa que ela quer se manter à distância, tá? É uma pessoa que ela não quer mudar, é uma pessoa que ela não quer aqui, no momento, fazer nenhum movimento de cura, de transição, não quer sair de onde está, mesmo não estando bom para ele ou para ela, tá? Essa pessoa aqui, ela tá abalada, ela teve algum tipo de perda. Pode ter sido do relacionamento entre vocês, como na vida pessoal. Só que eu vejo uma pessoa que não tem maturidade para encarar os fatos ou não aceita conselho. É aquele tipo de pessoa que não muda. Ah, quer dizer que a pessoa nunca vai mudar? Não. É a energia atual. É uma pessoa aqui que tem uma capacidade de estragar coisas boas. Por quê? Porque ele ou ela é uma pessoa que não tem essa sabedoria, independente de idade, de fazer as mudanças necessárias ou as escolhas certas para acertar o passo. Então, sabendo que teria que tomar uma decisão, que fazer uma escolha, essa pessoa ela fica perdida, tá? E qual que é o rumo da situação? Desacelerar o passo, deixar que as coisas vão realmente abaixo. Para quê? Até mesmo para que ele ou ela não tenha agora que se posicionar. Então, para muitos, essa pessoa ela pode ter cortado o contato, a conexão, como se fosse assim, do nada. Mas não foi do nada. Aqui a pessoa começou a perceber que ele ou ela teria que manter, tá? Algum tipo de situação que ou você exigiu ou que a situação exigia. Constância, sabedoria, estabilidade, corte de comportamentos autodestrutivos. Então aqui eu sinto, tá, que essa pessoa ela para de investir, para de corresponder, aliás, a partir do momento que vê que teria que buscar uma cura, que teria que ter aqui que fazer escolhas, tá? Então é uma pessoa que pode ter agido por impulso, pode. É uma pessoa que ela tem essa consciência de que não foi boa a atitude dela ou que não foi boa para você, não foi uma pessoa boa, total. Só que eu vejo aqui uma pessoa que até observa o estrago, mas fica parada. Porque acredita que se procurar, se tentar, ou se fizer o caminho de volta agora, pode tomar um fora, levar uma invertida, ou acontecer um caos, gerar uma instabilidade muito grande entre vocês. Haver aqui uma responsabilidade de consertar tudo que foi bagunçado. Então aqui, mesmo que você diga que foi do nada, que estava tudo bem, para essa pessoa tinha algo ali que não estava bem. E isso pode estar envolvendo, sim,
questões aqui de perdas, onde essa pessoa ela não soube como lidar, tá? E também, para muitos casos, não quis te contar. Uma pessoa que não, já sabia, tá? Que não tinha muito o que lhe oferecer, que poderia estar fazendo você se encantar por ele ou por ela, mas que aí à frente ia vir algum tipo de cobrança ou algum tipo de decisão que ele ou ela teria que tomar. Então, o que que a pessoa faz? Os pensamentos dele ou dela conflituosos e complicados tomam conta da situação. Que aqui é uma pessoa que tem certeza no momento, ou pelo menos que acha, que se tentar aqui mexer com você, ou seja, te procurar, tentar resolver, conversar, dialogar, vai ter que se justificar. E isso pode ser cansativo tanto para você como para a pessoa. Por quê? Porque aqui até para se reaproximar, essa pessoa sabe que tem que ter cautela. Que para mexer com o teu silêncio, tem que aguentar com o teu barulho. E isso aqui pode ser o quê? Uma confusão, um conflito que pode haver entre você e a pessoa. Um problema maior que pode ser aumentado. Então aqui é uma pessoa que não te corresponde afetivamente porque não se sente pronta para ser para você a pessoa edificante que você talvez ali achou que ele ou ela seria. Então, é uma pessoa que notoriamente teria que mudar, teria que ser uma pessoa constante, teria que ajeitar, arrumar a vida primeiro, para depois poder se relacionar, tá? E aqui ou é uma pessoa muito teimosa, muito imatura, que não aceita conselho de ninguém e se acha muito esperta, só para pensar quando vê a poeira subindo, e mesmo assim não faz alienada, né? Deixa o tempo passar para ver onde é que vai dar. Ou realmente é uma pessoa que no momento não estava ali, já sabia, né? Que a qualquer momento as coisas entre vocês iam desmoronar. Por quê? Porque provavelmente era uma pessoa que não está bem, ou que está ali no momento de inconstância. Pode ter perdido emprego, pode ter perdido alguém muito importante para ele ou para ela, ou uma ajuda que para ele ou para ela é algo que faz parte da vida dele ou dela. Houve uma mudança aqui na energia, na vida dessa pessoa, que bagunçou tudo. Então, é uma pessoa que acha que no momento não se sente competente, tá? Para poder ser para você o que ele ou ela tem como consciência de algo saudável numa relação. Então, se aqui, tá? É uma situação que já havia muita briga, que já havia aqui muito aconselhamento, tanto seu como de terceiros, para que essa situação ou melhorasse ou acabasse logo, a pessoa achou por melhor não dar continuidade, ficar ali, né, parada, ou então até mesmo se afastar de uma maneira repentina, mais estratégica, em alguma brecha que ele ou ela viu, para poder não dar continuidade à situação. Então aqui é uma pessoa que ela, no momento, ela não quer, como eu já havia dito, mexer com seu silêncio para não ter que aguentar com o barulho. Por quê? Porque é uma pessoa que acredita que não existe mais aquela questão da confiança. Então, se vocês já tinham um relacionamento longo, ou já tinham um certo tempo de envolvimento, e havia muita briga, muita confusão, muito conflito, aqui essa pessoa acredita que a situação entre vocês não teria mudança. Que ele ou ela teria que mudar de comportamento, que ele ou ela teria que cortar aqui, talvez pessoas, tomar decisões, parar de repetir coisas, até que chegou no limite. Então aqui a pessoa se aproveitou da ocasião,
ou que aconteceu entre vocês, ou até mesmo do movimento da vida dele ou dela, para se manter distante, para não querer aqui promover um caos maior, tá? Não, G, não teve problema, desgaste, briga, caos, então não é o seu montinho. Ou é aquele tipo de pessoa que já sabia que se levasse adiante, que se nutrisse em você coisas que ele ou ela não poderia cumprir, ia dar muito ruim. Então talvez a pessoa também está passando por coisas na vida que está precisando de ajuda, né? De uma mãe, para quem ainda tem, né? De uma terapeuta, uma pessoa sábia, tá? Que aconselhe, que ajude ele ou ela de alguma maneira, porque aqui não é um montinho para quem diz que a pessoa está alegre, feliz e saltitante. Aqui essa pessoa ela teve sim consequências, tá? Então pode estar ocultando de você e você pode saber por terceiros que alguma coisa na vida da pessoa aconteceu e gerou esse caos, esse conflito. E talvez a única saída que a pessoa teve foi fugir, porque de alguma maneira ela não queria que você soubesse, tá? Então existe aqui uma pessoa que quer manter o controle, que acredita que o que tinha que dar já deu. E que se ele ou ela persistisse, se ele ou ela continuasse focado ou focada aqui em lhe corresponder, ia dar muito ruim entre vocês. E para alguns casos até já deu, tá? Então é isso, essa é a leitura do primeiro montinho. Eu espero ter te ajudado. Se essa leitura esclareceu alguma coisa ou te ajudou de alguma maneira, deixa o like, o hype, o comentário para ajudar aqui no engajamento do canal. E para leituras particulares na sua energia ou assunto específico, meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Vamos para o segundo montinho. Vamos lá para a segunda opção de leitura da pedra pirita. Se você se conectou com essa leitura, de alguma maneira essa leitura te ajudar, não esqueça de deixar o like, hypar o vídeo, comentar um coraçãozinho, um emoji, um ponto, uma vírgula. E lembrando que para consultas particulares comigo, o meu contato vai estar fixado no primeiro comentário desse de todos os vídeos aqui do canal, como também na descrição. Então vamos saber por que essa pessoa não te corresponde afetivamente, o que é que está oculto nessa situação, que os oráculos, a Sibila, o tarô, o Lenormand, pode lhe informar, te dizer agora através da espiritualidade. Então traz energia, a pessoa aqui para a mesa, se concentra, se conecta. E vamos saber por que essa pessoa não corresponde, não está correspondendo o consulente afetivamente. Por quê? Porque essa pessoa não corresponde para baixo. Porque essa pessoa não está correspondendo consulente afetivamente. Essa aqui é a carta da reunião. Que essa pessoa não está correspondendo o consulente afetivamente. Por que não corresponde afetivamente no momento? Que ele ou ela não corresponde o consulente do primeiro montinho afetivamente? O imperador, arcano maior do imperador.
Pajem de Pentáculos, Rainha de Paus, 6 de Espadas, a qualificação para esse 6 de Espadas. Arcano maior do carro. Olha o que vinha de fundo aqui. Dona Imperatriz. O que essa pessoa não corresponde ao consulente afetivamente no momento? O que essa pessoa não corresponde, o consulente não está correspondendo afetivamente? O que está acontecendo? O que está oculto nessa situação? Clarificação aqui com Lenormand. Para você que está aí que ainda não deixou o like, deixa o like, se inscreva. Ative o sininho. Se aparecer a opção hypar aí o vídeo para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Não senti, vamos lá. O que essa pessoa parou de corresponder ao consulente afetivamente? O que está acontecendo? O que está oculto? Mostra tudo aquilo, normal. Caminhos. Trevo. A cegonha. Cruz. O homem, a pessoa que se mentalizou, independente de ser homem ou mulher. A serpente. Criança, carta da criança e a carta do sol. Carta que vem de corte aqui, o navio. Aqui nesse segundo montinho, tá? Porque que essa pessoa ela não te corresponde afetivamente, o que é que tá oculto nessa situação? Essa carta da reunião fala de uma pessoa que ela socializa muito, tá? Seja em questões de trabalho, né? Uma pessoa que tá ali participando de eventos, de compromisso. Então, como sai aqui o arcano maior do imperador, tem uma energia dessa pessoa, ela ter ali um grau de manter constância, tá? Em locais, situações ou territórios que ele, tá? Ou ela, porque pode ser uma energia, tem que estar ali correspondendo. Seja porque é uma pessoa que é provedora, ou uma pessoa que tem um compromisso, tá? Para alguns casos pode ser que sim, né? Ou compromisso com alguém, tá? Ou um compromisso, uma pessoa que se compromete mais com as questões sociais, materiais, de trabalho. Então, por que essa pessoa ela não te corresponde afetivamente? Que aqui é uma pessoa que, além de ter esse contexto de liderar ou de querer tudo do jeito dele ou dela, porque pode ser que onde ele ou ela conviva seja uma pessoa que tenha uma certa figura de autoritarismo, né? Uma figura de ser uma pessoa. Aí, o vigia. Gosto muito dele. Pessoal, muito gente boa. Mas na hora que eu tô gravando, ele para bem na minha porta. Pra dizer que passou.
E se eu esqueci o cadeado aberto, ele ainda manda mensagem no WhatsApp para avisar. Enfim, vamos lá. Então aqui é uma pessoa que ele ou ela se preocupa muito, tá? Nessa questão de, para lhe corresponder, para ter você ali, teria que ter um pouco mais ali de demandar o tempo dele ou dela, para fazer com que a situação entre vocês crescessem, tá? Então aqui, gente, o que eu sinto muito nesse montinho é uma coisa. Esse montinho ele tá muito claro aqui. É uma pessoa que ou ele ou ela é comprometido, comprometida, ou ambas as partes são comprometidas, e se não são, tá? São os compromissos que essa pessoa mantém como prioridade, que é muito mais voltada à área social, material, profissional dele ou dela, tá? Então aqui, por que essa pessoa não te corresponde afetivamente? Essa pessoa acha você uma pessoa muito bonita, né? Uma pessoa ali muito vistosa, não só em aparência, como também na energia. Então essa pessoa acredita, tá? Que você não suportaria ou não aguentaria a rotina ou não obedeceria a ordens dele ou dela, tá? Que você é uma pessoa que ele ou ela tem uma atração, se sentiu atraído, mas aqui para mim, essa pessoa ela pode ter meio que ainda eu acredito na energia dessa pessoa de não ter perdido o interesse, tá? Mas pode ser que você percebeu a dinâmica dessa pessoa, as intenções e até a maneira que ele ou ela conduz a vida amorosa, afetiva, né? Ou a vida como um todo, e você pode ter ido embora, né? Não ter aceitado ali esse movimento de perder a sua paz, ou de investir, ou de aceitar as investidas dele ou dela. Então aqui é uma pessoa, tá? Que não te corresponde, porque ou essa pessoa vive muito ali viajando, ou é uma pessoa que existe na vida dele ou dela, uma questão de alguém que não para, não estaciona, tá? É uma pessoa que está sempre ali numa necessidade muito grande de estar colocando planos e projetos em primeiro lugar. E se essa pessoa é comprometida, é uma pessoa que tem um desejo, uma atração muito grande por você, vontade, né, de até ter alguma coisa, mas pode ser que a prioridade dele ou dela seja a pessoa pelo qual ele ou ela se compromete ou se comprometeu, né? Sendo que já tinha ou já tem. Agora, para muitos casos aqui, essa pessoa, né? Veja se é o seu montinho. Se você sabe que é uma pessoa comprometida, tá? Essa pessoa, ela tá no momento aqui de ter que fazer mudanças para agradar a pessoa que ele ou ela se compromete. Socialmente, pode ser que esteja fazendo viagens ou mudando aqui coisas na vida, tá? Com relação a essa pessoa. Ou tem até medo. Medo de quê? De se render, né? A tentação de tentar ali te corresponder de alguma maneira, mas ter que fugir, ter que correr, ter que não se responsabilizar com o que pode dar na situação, na circunstância, tá? Então aqui, essa pessoa ainda pode voltar, ainda pode reaparecer? Pode. Você ainda pode encontrar com essa pessoa de alguma maneira? Pode. Imperadores, eles são territorialistas. Quando se pega o imperador no lado dele responsável, provedor, que está muito focado em trabalho, família, em cuidar do seu território, é muito bacana. Mas aqui eu sinto muito uma questão tá? De ser uma pessoa que tem ali vontades, né? Desejos, teve e ainda tem por você, mas a ambição dessa pessoa
de manter um status, uma vida, algo que ele ou ela já tem consolidado é maior. E para muitos aqui você também não aceitou. Você também aqui não quis, né? Ou até pode querer o retorno, a volta dessa pessoa, um pedido de desculpa, uma retratação. Só que essa pessoa sabe que, além de ser muito orgulhoso e teimoso ou teimosa, essa pessoa ela não quer no momento dar tanta satisfação. Então é uma pessoa que só faria esse ato de retorno ou de procura se sentisse que você está tranquila, está calma, está levando a vida e que não vai cobrar nada dele ou dela, nenhum tipo de satisfação, tá? E pode ter aqui em alguns casos, principalmente para quem sabe, a situação da pessoa ter um compromisso. E se é você que tem um compromisso, né, no caso, também, ou ambas as partes, mas se você tem um compromisso, essa pessoa acredita que você é tudo que ele ou ela gostaria de ter, mas já tem um outro alguém. Que você é uma pessoa que daria prioridade às suas questões familiares, sociais, que não seria fácil fazer essa transição, né, de continuar mantendo uma situação, ou até mesmo se aventurar, jogar tudo pro ar para ficar com ele ou com ela. Que você poderia até ter esse desejo, essa vontade, mas que seria muito arriscado. Ou porque você precisaria de um tempo, ou porque você, não, G, né, tem a dinâmica da rainha de paus, desprendida, desapegada, faria sim. Fui lá, gostei, quero ser, né, a mulher, o homem dessa pessoa, faria tudo por ele e por ela. Mas essa pessoa ainda sente que esse movimento é algo um pouco arriscado ou seria precipitado da sua parte. E se essa pessoa queria que você fizesse isso a todo custo, ou de toda maneira, e você não fez, né, mesmo dizendo que gosta, que sente, que faria, essa pessoa ela se sentiu aqui como se você não tivesse priorizado ou acatado o que ele ou ela determinou, que é você mudar totalmente seu padrão, seu estilo de vida para corresponder ao dele ou dela, tá? Então existe aqui essa condição. E olha, a tua intuição ou a tua maneira de agir não errou, não falhou, tá? De não se precipitar, de não meter os pés pelas mãos. Agora, em outros casos, é como eu vinha dizendo, é uma pessoa que ele ou ela tem aquela questão do não te corresponder, porque a prioridade dessa pessoa pode ser, tá muito voltado aqui para meio social, trabalho, carreira, profissional, filhos, tá? Então é uma pessoa que também pode ser aquele tipo de pessoa que gosta de aventuras, que gosta de viver paixões e ir embora, tá? E sabe que para ter você de uma maneira compatível, teria que ter de você e ser para você uma pessoa totalmente presente. Então tem casos que essa pessoa viaja muito para todo lugar que vai, né? Tem uma paixão, tem um amor, tem um ziriguidum, tá? Então aqui ou você percebeu a situação e está esperando que essa pessoa retorne lhe pedindo desculpa ou lhe propondo algo, ou são essas outras questões aqui que foram ditas, tá? Então, eu não diria que é uma pessoa que ela tenha perdido o interesse, mas que as prioridades aqui são outras. E que se você começou a perceber isso, essa pessoa ela está mantendo a postura dele ou dela de deixar você também seguir com a tua vida, tá? Por mais interessada ou interessado que você tenha se mostrado. Então, aqui é uma pessoa que é um tanto quanto nem aí, tá? Porque para ele ou para ela existem algumas oportunidades aqui. E como essa pessoa acredita que para você também, que você é uma pessoa que poderia deixar ele ou ela para trás, se for ritmo de trabalho, de carreira ou desse tipo,
para se priorizar. Então é uma pessoa ali um tanto cautelosa, tá? Que para mim tem muito aquela pessoa que gosta de impressionar, que gosta de manter ali um padrão de pessoa que é um tanto quanto moralista aqui, tá? Pode ser uma pessoa sem vergonha? Pode, mas eu vejo aqui esse campo. Então, complementando com o Lenormand, né? Porque que essa pessoa não está te correspondendo afetivamente, o que é que está oculto? Aqui é uma pessoa que ele ou ela tem outros caminhos ali a trilhar, né? Tá um pouco ainda em dúvida, indecisa, se essa oportunidade aqui seria boa ou não. Então, aqui é uma pessoa que sabe de uma coisa, tá? Que em algum determinado momento haveria algum tipo de sofrimento. A vitória aqui não seria tão certa entre vocês. Então, é uma pessoa que ela vê dificuldade porque acredita que ou viagens ou coisas ali que ele ou ela teria que abdicar são coisas que são para ele ou para ela mais importantes. Não que você não seja uma pessoa importante, é a questão das prioridades. Então é uma pessoa que aqui eu digo isso porque eu vejo aqui uma situação, tá? Ou essa pessoa ela tem muito medo de ser traída, ou é uma pessoa, tá? Que gosta mais de, ou que no momento dele ou dela é casualidade. O momento dessa pessoa é viver romances, tá? É sim ser uma pessoa que passa uma postura social, moral, mas o que essa pessoa quer é só aqui aquela questão do fogo no parquinho, do envolvimento casual, que não altere o estilo, a rotina de vida dele ou dela. Pode ser que essa pessoa queria te ludibriar, queria aqui investir em você, mas tudo da maneira dele ou dela, sim. E aqui pode não ter havido correspondência. De que maneira? Você pode não ter se encaixado naquilo que essa pessoa tinha como visão do que ele ou ela poderia vivenciar ou do que queria, tá? Então aqui ainda eu vejo uma pessoa que pode ser enrolada, né? Pode ser uma pessoa que ou tem muito medo de ser traído ou traída, né? De investir e não dar certo. Ou é aquela pessoa comprometida, tá? Que quando tem oportunidades de se envolver casualmente, se envolve, até se apaixona, se apega, mas quando vê que a coisa vai ficar intensa, foge para não haver mais sofrimento, para não haver aqui reclamação. Então, cuidado para não se envolver de maneira pura, genuína, né? Principalmente se você souber que essa pessoa é comprometida, tá? E tem aqueles casos de essa pessoa, ela tá no movimento de, no momento achar que para ter uma oportunidade com você, não pode mentir. Por quê? Porque você descobriria. Tem situações aqui que essa pessoa que você mentalizou é aquela coisa. Ele ou ela tem aqui uma certa malícia, tá? Nas intenções. Por quê? Porque é uma pessoa que quer que você mude para se encaixar no jeito dele ou dela, mas não quer mudar para estar ali com você. Então, é uma pessoa que sente uma forte atração, sim. Mas essa pessoa sabe de uma coisa, que poderia dar problema ou poderia ter complicações entre vocês, principalmente se ele ou ela não tivesse maturidade emocional para sustentar aqui a situação entre vocês, tá? Então, ou você fugiu dessa pessoa porque percebeu e ele ou ela tá seguindo a vida porque viu, né? Que para você não podia mentir e enganar, que você não aceita essas condições aí de se colocar, né? Em enrascadas, em situações ali de se envolver de uma maneira casual e ter consequências depois.
Então essa pessoa ela lhe vê como alguém que se basta, tá? Pelo menos está te vendo como uma pessoa também de poder. Até que bateria de frente com ele ou com ela. Então aqui tem o caso da pessoa ter sido sim, de ter tido sim aquela atração, aquela malícia, ter sentido aquele, né? Opa, uma oportunidade. Mas o que essa pessoa teme ou é sofrer por você, ou é te fazer sofrer, tá? Ou é não conseguir fazer com que a situação se desenvolva por conta das outras questões que essa pessoa tem na vida. Então aqui, cuidado, porque eu estou dizendo cuidado, porque pode ser algo que você queira muito, que essa pessoa retorne, lhe procure. Só que tem questões aqui a serem conversadas. Por quê? Porque essa pessoa ela pode retornar sim, tá? Com saudade, com vontade ali de ter você, pedindo uma oportunidade, uma chance, falando aqui sobre algumas mudanças que fez na vida, viagens, coisas ligadas aqui ao sucesso, à carreira e até lhe prometer algo. Só que só acredite na promessa dessa pessoa se você tiver algo concreto, algo sólido ali. Não só em palavras, né? Palavras até o vento leva. Mas que essa pessoa mantenha, que aqui é uma pessoa que está longe, não está investindo, mas tem saudade. Pense em você ainda, sente a falta. Mas sente dificuldade em desenvolver essa situação, essa conexão aqui entre vocês. Porque sabe que ou você fugiria dele ou dela pela dinâmica de vida, tá? Ou é a pessoa que é muito enroscada. É uma pessoa que é muito voltada no casual. E saberia que teria que mudar a rotina dele ou dela, ou queria que você mudasse a sua para se encaixar na vida dele ou dela. E aí deu o quê? Cada um para um lado. Aquela dualidade do arcano maior do carro, né? Pensamentos ali de cada um ter a sua maneira de ver as formas de se relacionar. Então teve aqui algum tipo de compatibilidade, mas também a incompatibilidade, não pela falta do desejo de estar, de se envolver, dos quereres, tá? Mas dos propósitos desiguais e desalinhados. Porque se é uma pessoa muito aqui casual, que já demonstra logo de cara as intenções, ou você fugiu porque você queria um casamento, um relacionamento, um comprometimento e viu que essa pessoa não ia lhe oferecer, ou tem os casos aqui, né, de realmente ser uma pessoa que tem até oportunidades, tá, novas, como antigas, só que é uma pessoa que ela foca mais nesse contexto. É uma pessoa que ela tem um jeito aqui de enganar, de ludibriar. Pode ser uma pessoa muito bonita, que saiba se expressar. Mas é uma pessoa, eu sinto aqui alguém que ou teve medo de ficar entregue em suas mãos, tá? Não quis baixar ali, né? O topetezinho dele ou dela, ou entrar em um alinhamento. Ou é muito aquela pessoa do envolvimento casual, deu saudade e volta. Só que nem para todo mundo você vai estar disponível quando essa pessoa retornar. Ou porque você vai estar conhecendo um novo amor, ou porque você vai estar em outro propósito de vida. E para os casos aqui, onde a pessoa é comprometida, ou você também, essa pessoa gostaria de ter um envolvimento, mas sem ter responsabilidades, tá? Sem ter responsabilidades de até mesmo largar a situação que tem para priorizar. E se é você que é a pessoa que tem um compromisso, essa pessoa também acha que você não priorizaria ele ou ela. Então tem todas essas situações aqui, tá? Então essa pessoa ela ainda
tem saudade, tá? Ela se sente atraída por você. Mas tem também aquela questão de não acreditar que a situação agora no momento esteja favorável. Mas aqui ainda sinto energia de procura, tá? Ou de uma tentativa. Só que essa pessoa ela já vai deixar muito bem claras as intenções. Deixe também as suas. Não tenha aqui receio de dialogar, de falar. É a sua oportunidade ou de aceitar, ou de se impor, ou de realmente, né, ter uma conversa com essa pessoa e decidir se continua ou se segue a vida, tá? Porque se essa pessoa mentiu para você, isso aqui não fica no oculto, não. E se você já descobriu alguma coisa dessa pessoa, essa pessoa sabe muito bem disso. Só que não quer lhe dar a oportunidade de você dar um fora, um chega para lá, dizer poucas e boas a ele ou a ela. Quando essa pessoa sentir que a situação está tranquila, pode sim ainda retornar e ainda ter a cara de pedir uma chance. Pode pedir desculpa? Pode. Mas é uma desculpa meio assim, tá? A vida seguiu, a raiva passou, o momento ali já aconteceu. Deixa ver se tem campo ainda para retorno. Que aqui essa pessoa ela sabe que bater de frente com você não daria muito certo, tá? Tem essa questão também do consulente ser uma pessoa que segue a vida, segue o baile, foge de situações complicadas. Ou de uma pessoa que não se compromete, de uma pessoa que os compromissos dele ou dela são com outras prioridades, com outras coisas que ele ou ela demanda mais tempo ou energia. E para aqueles casos de você ser comprometida, tá? E dessa pessoa querer que você mudasse todo o seu quadro de vida para estar com ele ou com ela, lhe propondo coisas, é uma situação tentadora, mas que você deve repensar, tá? Que você deve repensar se você está preparada psicologicamente, financeiramente, emocionalmente para tudo. Por quê? Porque aqui poderá existir interferências. Poderá ter aqui eu diria, que até uma situação complicada, tá? Para que essa situação ela parta ali para um campo seguro. Então, se essa pessoa queria que você mudasse a sua vida, o seu jeito de ser, para ser do jeito que ele ou ela planeja e projeta, e você não se sentiu segura com o que ele ou ela teve para te propor, você não se enganou aqui não, tá? A sua intuição não falhou. Você viu que essa pessoa não lhe traria o que estava prometendo. E tendo essa consciência, a pessoa tem um orgulho, um ego muito grande e até facilidades. Agora, o que intriga essa pessoa é de você não ter rendido para ele ou para ela. Dele ou dela ter facilidades, com você pode ser que não teve, tá? Então, se essa pessoa queria mudar o seu jeito de ser, o seu comportamento, para que você se encaixasse na vida dele ou dela, pega um pouco aqui no ego da pessoa, porque a pessoa não se sente tão atraente para você. Deu aqui uma decepcionadazinha, mas a pessoa sabe que é o que tem, né? E tá também, eu não vou dizer com a vida parada, tá seguindo, tá? Tá seguindo da maneira que pode, da maneira que é conveniente para ele ou para ela. Tem possibilidade dessa pessoa ter aqui oportunidades afetivas? Tem. Nem que seja para suprir as necessidades, né? E outra coisa, no caso dessa pessoa ser comprometida, é a pessoa que, quando vê que a situação entre você e ele ou ela ia ficar intensa, a paixão ia ser muito grande, porque aqui foi algo intenso. Ou interesse, ou para quem concretizou alguma coisa, né, teve ali alguma coisa, foi algo que não foi tão ali, coisa pouca, tá?
Então essa pessoa ela fugiu de toda essa intensidade porque magoaria você, tem medo também de se magoar e de ter que se responsabilizar caso, né, a outra situação que ele ou ela tem, para quem sabe, tá? Que ele ou ela tem um compromisso. Sofreria se descobrisse, ou teria que mudar totalmente a vida, tais como se separar. Então é um enrosco muito grande aqui, né? Porém, é uma pessoa que eu não diria que ele ou ela desistiu totalmente de você, não, tá? Se você não quer, né, tá aqui por curiosidade, ou se você também tá seguindo sua vida, essa pessoa ela acha que você é uma pessoa desenrolada, né? Uma pessoa que não fica ali naquela do apego. Que se fosse para ele ou ela ter correspondido, você teria correspondido de volta. Mas como não foi, você não tá ali sendo uma pessoa frustrada nem amargurada. Tá seguindo o teu baile, tá tocando a tua vida. E isso deixa essa pessoa intrigada, tá? Por quê? Porque essa pessoa provavelmente tem um poder de conquista, né? Facilidades que não teve com você. Então, se você não quer de jeito nenhum essa pessoa, porque não acha que seria algo bacana, algo legal aqui, ou porque você teria que mudar o seu estilo, o seu modo de viver para se encaixar na vida dele ou dela, essa pessoa ainda tem uma duvidazinha se lhe pedir uma desculpa, se mexer com você, se você ainda quer. Se você ainda ali cai nos encantos dele ou dela. Por isso que eu digo, mantenha o seu posicionamento, tá? Preste muito bem atenção se no retorno, porque aqui pode sim ter uma energia ainda de procura, de retorno, de tentativa, se essa pessoa ela vai estar realmente falando a verdade e se é algo aceitável para você. Porque tem casos que essa pessoa ela não tem como mentir, ela não vai mentir. Ela vai ser muito clara naquilo que quer. E você só aceita fazer algum tipo de acordo com ele ou com ela, ou de tentar, se você quiser, tá? Se você quiser. Aqui eu não vejo que seja uma pessoa que consiga te enganar, não. É aquele tipo de pessoa que já fala logo, ou que vem falando das intenções. Pode falar que tá com saudade, que sentiu sua falta, que sofreu, que passou por alguns perrengues, que estava muito ali viajando, trabalhando, seja lá o que for, tá? Pode pedir a desculpa que você tanto talvez queira. Só que aqui você não se deixe enganar por palavras. E aqui eu não sinto que essa pessoa ela vai mentir. Eu não sinto que é uma pessoa que ela vai conseguir te enganar. Pode querer te envolver de novo para te ter de volta ou para manter a situação entre vocês. Mas aí tá muito claro as intenções dessa pessoa. E a decisão é sua, tá? A decisão é toda sua. Então é isso. Essa foi a leitura do segundo montinho, tá? Eu espero ter te ajudado. Eu espero que essa leitura possa ter aqui realmente ajudado, né? Ter te respondido, tirado suas dúvidas. Caso de leitura particular, se você quiser fazer, né? Se você deseja agendar, fazer sua leitura comigo, meu contato vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Gratidão para quem ficou até agora, para quem assistiu toda a leitura, para quem está sempre aqui no canal, gratidão a quem deixa aí os comentários, para quem hypa o vídeo, para quem não esquece do like, é muito importante. E é isso. Um grande beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima leitura.